Lucas 6, 12 a 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Bartolomeu, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e de toda a costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder, e curava a todos. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. O Senhor Jesus Cristo, clamando a ti, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós cremos nisso. A tua palavra, ela é útil para a exortação, para o ensino, para a correção. O objetivo teu, ó Pai, de que nós aprendamos por meio da tua palavra, é que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, para o cumprimento da tua vontade, Senhor. Por isso, nos auxilia, por meio do teu Santo Espírito, a compreender, a aceitar e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deixe sentar. Todas as coisas na vida, elas, de modo geral, têm uma tendência natural, uma ordem natural para acontecer. Muitas vezes, quando essa ordem natural é quebrada, as coisas tendem a falhar. E hoje eu gostaria de mostrar, por meio desse texto, algumas verdades que são encontradas por aqui e que nós deveríamos utilizar como os princípios práticos para a resolução ou para um melhor caminhar com o Senhor. No texto que nós acabamos de ler, fica evidente que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma grande e importante missão naquele momento, uma grande e importante decisão para tomar. Ele precisaria retirar do meio de todos os seus discípulos que o acompanhavam, aqueles que ele chamaria de apóstolos, ou aqueles que seriam os enviados, aqueles que seriam os responsáveis por trazer a base de proclamação da doutrina bíblica, a doutrina do Senhor Jesus Cristo revelada a eles por meio de inspiração do Espírito Santo, para que a igreja se solidificasse e avançasse. O Senhor Jesus Cristo também queria ter um trabalho mais específico de formação com aqueles homens, portanto, eles seriam um grupo mais seleto. Dentro dos discípulos do Senhor Jesus, esses homens seriam chamados para andar mais próximos do Senhor Jesus, aprendendo assim mais com ele. No versículo 12, é dito o seguinte: E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. A primeira coisa que eu gostaria de que você anotasse aí, em relação ao versículo 12, e tome nota também dos demais versículos, é que a oração, ela deve preceder a minha decisão. A oração precede a decisão. É nítido, e nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele não era um homem comum. Afinal de contas, ele era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ser a revelação final, ele veio ser a revelação plena de quem Deus quer que nós sejamos. Ele é o nosso exemplo máximo do que nós devemos buscar ser. O Senhor Jesus Cristo, obviamente, por ser Deus e ao mesmo tempo homem, ele tinha uma plena comunhão com o Pai. Acontece que mesmo tendo essa comunhão com o Senhor, muitos devem imaginar que ele não gastava tempo. Afinal de contas, por ser Deus, ele não precisava estar o tempo todo consultando o Pai, mas isso não é real, isso não é verdade. O que nós encontramos nas Escrituras era que Jesus sempre encontrava tempo, sempre separava tempo para estar em comunhão com Deus por meio da oração. Em dias em que nós vivemos, onde cada vez mais as nossas tarefas se acumulam, é fácil encontrarmos crentes dizendo: pastor, eu gostaria até mesmo de orar, eu gostaria de ter tempo para ler a Bíblia, mas acontece que a minha vida é muito corrida.
A minha vida é muito puxada. E o senhor sabe, né? Infelizmente eu não tenho esse tempo todo. Mas uma coisa que eu sempre falo para mim mesmo, e sempre que eu tento dar essa desculpa da falta de tempo para manter comunhão com o Senhor, eu lembro na minha mente, é que, com certeza, Jesus Cristo, enquanto esteve nessa terra, era muito mais ocupado do que qualquer um de nós. O tanto de pessoas que o buscavam diariamente, as responsabilidades que ele tinha mediante ao ministério rápido, terreno que ele teve aqui, principalmente nos seus últimos anos de vida, onde ele consumou a obra que ele veio fazer aqui, Jesus tinha pouquíssimo tempo para desperdiçar. Na verdade, ele não desperdiçava o tempo. Por isso é registrado em algumas partes dos evangelhos sinópticos que Jesus, mesmo depois de ter um dia todo curado enfermos, expulsado demônios, pregado a palavra, ele se retirava e ele ia orar ao Pai. Quantas das vezes você, depois de um dia cansativo, usa o cansaço do dia como desculpa para não ter comunhão com Deus? Quantas das vezes nós olhamos para as inquietações das nossas muitas atividades e não sabemos priorizar aquilo que verdadeiramente tem valor eterno? Quantas vezes nós falhamos em entender que Jesus Cristo, por ser o nosso exemplo perfeito, nos direciona a fazermos aquilo que nós devemos fazer? No versículo 12 é dito que naqueles dias, e como vocês têm visto em todas as outras mensagens, os dias que são narrados anteriormente, os dias que não são narrados posteriormente, são dias de muito trabalho para o Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, naqueles dias de muito trabalho, ele saiu e foi ao monte orar. Passou a noite em oração a Deus. Não somente ele se retirou para um local, mas ele gastou tempo, ele investiu tempo no que ele foi fazer ali. Muitas pessoas acreditam que o monte se tornou um local místico, como se você subir mais na altitude de um determinado morro vai fazer a conexão com Deus ser mais forte. Jesus ia costumeiramente ao monte orar, não porque o sinal do Wi-Fi era melhor, certo? Ele ia para o monte porque era um canto onde não tinha bagunça, não tinha baderna, era um canto mais isolado e, portanto, ele não teria tantas inquietações. Mas agora eu pergunto para você, no meio dessa cidade, onde é que a gente encontra canto para paz, sossego? Talvez, se você for pai de crianças pequenas, você vai dizer, não há onde fugir. Onde eu vou, meus filhos estão lá, então não tem paz nem sossego para que eu possa orar. A verdade é que você pode dar qualquer desculpa, mas Jesus, ele intencionalmente buscava um canto onde ele pudesse se concentrar no que iria fazer. Ele queria ter comunhão de verdade com o Senhor. Irmãos, talvez esses sintomas do desprezo que nós temos à oração se dá pelo modo como nós oramos. Muitas vezes as nossas orações parecem mais as refeições feitas em fast food. Eu digo o meu pedido e logo digo, pronto, é isso. Quanto tempo nós gastamos na oração falando sobre os atributos de Deus? Louvando a Ele por quem Ele é. Quanto tempo na nossa oração nós gastamos confessando os nossos pecados? Quanto tempo nas nossas orações nós falamos ao Senhor, Pai, essa e essa e essa verdade revelada na Tua palavra, eu quero que o Senhor opere em mim. Quanto tempo nas nossas orações nós meditamos naquilo que o Senhor deixou revelado nas Suas Escrituras, para que nós seguíssemos, como sendo a nossa regra de fé e prática. Quanto tempo nós investimos gastando por missões? Quanto tempo nós investimos orando pelas pessoas que cercam a nossa casa, os nossos vizinhos? Quanto tempo nós oramos pelos irmãos da nossa igreja? E que tipo de pedidos são que são feitos ao Senhor? Pedidos rasos, apenas de me dá e me dá? Ou pedidos verdadeiros de Senhor, me molda, me usa de acordo com a Tua vontade? Se você para e pensa nas orações que nós vemos sendo narradas ou relatadas sobre Jesus, nós vemos que sempre o foco está na pessoa do Senhor. Nós estudamos há algumas semanas atrás a oração modelo que Jesus nos dá, a oração do Pai Nosso. E nós vemos que na primeira metade da oração, o foco em nenhum momento é quem está orando.
O foco é sempre o Senhor. O Senhor, o Senhor. E no final, quando ele vai ser pedido alguma coisa, até aquele pedido é feito com a compreensão de que Deus deve receber toda a glória, que o reino dele deve ser estabelecido por todo sempre, que a vontade dele, que é cumprida no céu, também deve ser cumprida na terra. Será que eu não estou investindo em orações simplesmente repetitivas? Fazendo exatamente aquilo que Jesus disse que não deveria fazer? Não orar com vãs repetições? Será que a minha oração ao acordar não é a mesma oração todos os dias? Será que a minha oração ao almoçar, a comer uma refeição, não é a mesma oração de todos os dias? O problema não está necessariamente nas palavras que eu vou proferir, mas na minha intencionalidade de ter comunhão com Deus. Jesus se retirava para orar, porque ele precisava de comunhão com Deus, para fazer a vontade de Deus. Entendam, irmãos? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando se fez homem, ele viveu a angústia que o homem pode viver. Não é à toa que uma noite antes do seu martírio, na noite anterior ao seu martírio, ele estava na presença do Pai orando e dizendo da sua aflição: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. Jesus veio a este mundo, não para cumprir a vontade dele, mas para cumprir a vontade do Pai. E ele sabia que cumprir a vontade do Pai incluía sacrifício. Será que eu tenho a mesma concepção que Jesus tem? Entender que fazer a vontade de Deus inclui sacrifício? Porque talvez o sacrifício seja passar um pouquinho de tempo a mais acordado para orar. Um pouquinho de tempo a mais acordado para ler a Bíblia. Um pouquinho de tempo a mais para evangelizar alguém. Um pouquinho de tempo a mais para discipular alguém. Um pouquinho de tempo a mais para encorajar alguém. Um pouquinho de tempo a mais para meditar profundamente na palavra de Deus. Eu preciso de sacrifícios. Mas entenda, o que Satanás quer que nós vivamos hoje é sempre a busca pelo conforto. A busca pelo conforto. Então eu topo me sacrificar, desde que o que eu recebo em troca seja conforto. Então eu vou lá e eu coloco como prioridade da minha vida acordar cedo e dormir tarde, trabalhando o dia inteiro para que a minha recompensa seja mais dinheiro e assim, consequentemente, mais conforto. Certo? Essa é a vontade de Deus para você? Você acha que foi para isso que Deus criou você? Você acha que foi para isso que Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por você? Você precisa ter comunhão. Você precisa orar ao Pai. Jesus estava prestes a tomar uma importante decisão. Ele ia fazer a separação. Ele ia convocar dentre os seus discípulos aqueles que representariam a Ele. Os seus apóstolos. Da qual vem a doutrina dos apóstolos. Eles, homens santos e inspirados da parte do Senhor, deixaram para nós aquilo que é o alicerce doutrinário da igreja. Como nós vimos recentemente lá em Atos capítulo 2, no versículo 42, é dito que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Como seria isso se os apóstolos não se colocassem à disposição também de ter comunhão com o Senhor? Então a primeira coisa que eu quero que você tenha na sua mente, baseado nesse texto, é: a oração deve preceder a sua decisão. Quais foram as últimas decisões importantes que você teve que tomar? Conseguiu aí lembrar de algumas? Dessas últimas decisões que você tomou, quanto tempo você gastou clamando a Deus por sabedoria? Quanto tempo você esteve em comunhão com o Senhor para saber se a sua decisão era algo que realmente glorificaria o nome dEle? Quanto tempo? Irmãos, e eu me junto a cada um de vocês na luta, porque é muito mais fácil ignorar o processo de comunhão com Deus e sempre, mesmo assim, desejar que Deus me dê a resposta, que Deus me abra os olhos,
que Ele ilumine meu entendimento e que de repente apareça na minha frente a solução para aquele problema que eu estou enfrentando. Mas será que eu tenho me sacrificado a fim de ter mais comunhão com Deus? Será que eu tenho me sacrificado a fim de clamar aos pés dele, reconhecendo que eu sou dependente? Será que eu tenho clamado para que Deus me auxilie a glorificá-lo em todas as coisas? Será que as minhas orações têm como foco o próprio Deus ou eu mesmo? Portanto, lembre-se, a oração precede a decisão. A segunda coisa é que a comunhão com Deus, ela precede a missão com Deus, a missão de Deus. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus passou toda aquela noite em oração, em comunhão com o Senhor. E então, é dito lá no texto que Jesus chama os seus discípulos e daqueles discípulos que o seguiam, ele separa 12. Mas deixa marcado aí em Lucas, e aí eu quero que vocês abram em Marcos. O evangelho anterior a Lucas, no capítulo 3. Marcos 3, versículo 14. Vamos ler o 13 e o 14. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. Entende aí o que foi feito? Jesus, ele separou os seus apóstolos, aquele que ele literalmente enviaria, e é isso que apóstolo significa, enviado. Mas o que é que Marcos 3,14 diz? Ele separou para que estivessem com ele. Se eu quero servir de modo adequado ao Senhor, a primeira coisa que eu preciso ter é comunhão com ele. Uma vez eu escutando uma mensagem de um pastor missionário famoso lá nos Estados Unidos, das Igrejas Batistas do Sul, ele disse que um certo jovem chegou empolgado para ele, após ver um relatório missionário que ele tinha apresentado das igrejas que ele tinha plantado no Peru, na selva peruana. E esse jovem chegou empolgado para o pastor dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida para missões. Eu quero entregar a minha vida para missões. E quando o pastor questiona sobre o que ele fazia naquele momento, no contexto onde ele estava, aquele jovem não fazia nada. Isso é um sintoma claro daquelas pessoas que querem ter a oportunidade de estar na missão, sem compreender que é necessário primeiro comunhão com Deus. Nós sabemos que a partir do momento que somos salvos pelo Senhor, nós temos já uma mensagem para pregar. Nós sabemos disso. A partir do momento que eu entendo o Evangelho, eu já posso pregar o Evangelho. Isso é óbvio. Mas eu preciso entender que o Senhor não quer que eu estagne. Eu preciso entender que Ele deseja que eu o conheça mais e melhor a cada dia. Nós precisamos lembrar que o Senhor quer primeiramente, antes de nos enviar, Ele quer que nós estejamos perto dEle. E como é que eu faço isso? Quais são os meios da graça? Escutar exposições bíblicas é um meio de graça? Sim. Leitura bíblica é um meio de graça? Sim. Meditação na palavra, devocionais é um meio de graça? Sim. Discipulado é um meio de graça? Sim. Comunhão com a igreja do Senhor é um meio de graça? Sim. Quanto tempo eu tenho destinado para essas coisas? Quanto tempo? Se eu digo que eu não tenho tempo para orar, se eu não tenho tempo verdadeiramente para meditar na palavra de Deus, como eu vou querer receber os frutos de ter me aproximado com o Senhor? As pessoas querem ter os melhores resultados
sem que mudem antes o que elas fazem no processo. Por diversas vezes eu escuto, e é uma coisa que demonstra que essa pessoa, de modo geral, ela não entende o que acontece no processo de estudo da Bíblia. Várias vezes, quando eu estou discipulando alguém, eu escuto a pessoa dizendo assim: pastor, eu fico muito impressionado como é que o senhor diz, o versículo tal diz assim, o versículo tal diz assim, o versículo tal diz assim, o versículo tal diz assim. E a pessoa diz isso várias vezes, e eu digo: você faria a mesma coisa se você dedicasse ao estudo. E uma vez eu estava evangelizando um caixa de supermercado. E no meio da conversa lá com esse caixa de supermercado, ele falou: rapaz, tu sabe um bocado de cor decorada, né? Como ele já tinha me dito que ele era caixa de supermercado, eu perguntei para ele: quantos códigos de produto você sabe decorar? Imagina o tanto. Imagina o tanto de código de produto que ele sabia. Por quê? Todo dia ele estava lá digitando os mesmos códigos. Se você trabalha na contabilidade, na administração de uma empresa, meu amigo, você vai saber um bocado de código decorado. Mas sabe o que Satanás vai querer que você fale? Eu não consigo memorizar versículos. A minha cabeça não entra essas coisas. A minha memória não funciona para essas coisas. Meu Deus, como é que pode? Eu não consigo memorizar. Aí toca uma música, um funk desgraçado, dois dias seguidos na tua casa, e tu sabe o funk todinho decorado. É a memória que não funciona? Será que é a memória que não funciona? Ou será que você não tem gastado tempo suficiente para que você memorize? Irmãos, nós precisamos entender, antes de eu querer fazer algo além, eu tenho que começar com a comunhão básica com o Senhor, conhecendo melhor Ele. A primeira coisa que nós vemos registrado aqui sobre o propósito de Deus escolher os 12, que Jesus escolheu os 12, foi para que eles estivessem com Ele, se aproximassem dEle. Jesus viajava, eles iam com Ele. Ele caminhava, eles estavam juntos. Se Ele precisava atravessar o mar, eles estavam juntos. Se era para passar fome, eles passavam juntos. Se era para ficar cansado, eles cansavam juntos. Isso é discipulado. Eu tenho enfatizado vez após vez aqui nessa igreja. Uma parte do que nós chamamos de discipulado são os cursos oferecidos. Mas discipulado real diz respeito à convivência. Convivência. Se eu fizer um curso de 6 semanas e chamar isso de discipulado, eu ainda não compreendi o que verdadeiramente é discipular alguém, ou ser discipulado. Sabe quando é que nós somos verdadeiramente discipulados? Quando nós convivemos uns com os outros. Lembra do que nós estudamos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, sobre a importância, a ordenância do congregar? Nós não devemos deixar de congregar. Nós devemos estar em constante admoestação, incentivando os outros ao amor e às boas obras. Por quê? Porque nesse processo de comunhão, de proximidade, nós conheceremos melhor ao Deus que nós servimos. E conhecendo melhor o Deus que nós servimos, nós poderemos servir melhor a Ele. Primeiro, eu me achego a Ele, para que depois eu possa auxiliar outras pessoas a também se achegarem a Ele. Irmãos, ser crente toma tempo. Toma tempo. Muito provavelmente você vai escutar, se você for um crente dedicado: não, para ti tudo é essa igreja agora. Se você escuta isso, glória a Deus. A gente está falando de 2 programações que nós temos na igreja. Que tanta coisa é essa? Deveria ser tempo de visita, tempo de exortação, tempo de consolo. Quem é que teve ontem aqui lá no batismo, no passeio? Levanta a mão. A maior parte dos irmãos saiu ali por volta de 12, 1 hora, né? Que foi a hora que terminou o almoço, né? Quando terminou o almoço? Foi mais tarde o almoço? Umas 2 horas? A gente ficou lá de 9 horas da manhã, 9h30, até 2 horas. Não foi nem um dia todo. Mas não parece que a nossa comunhão aumentou? Exponencialmente? Não parece que a gente se conhece melhor agora? Não parece que é mais fácil interagir com os outros agora?
Isso é o quê? Convivência, comunhão. E aí a gente acha que é muito ruim, é muito difícil passar meia hora a mais ali. Meia hora depois do culto? Meu Deus, vou morrer. Mas se você ficar... eu lembro, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui, que principalmente os mais antigos vão se sentir atingidos. Lembra das corridas do Ayrton Senna? Que horas você acordava para assistir? Outros que gostam de futebol. Na Copa lá de 2002, que era do outro lado do mundo, que horas é que eram os jogos? E não acordava. E quando você vai para o trabalho, você não acorda cedo também? Então, para as coisas passageiras eu posso me sacrificar, mas para o que Deus quer que eu me sacrifique, eu não me sacrifico? Será que eu verdadeiramente estou tendo comunhão com Ele? Não. Porque se eu tivesse tido primeiro a comunhão que deve ser tida com o senhorio de Cristo, ficaria mais fácil eu compreender que eu preciso decidir colocar a comunhão com Ele e com a igreja como prioridade. Precisa ser uma decisão, irmãos. Pastor, mas isso talvez vai afetar o meu rendimento no trabalho. Talvez vai fazer com que eu ganhe menos no meu trabalho. Certo. O que é mais valioso? Arrecadar para você tesouros celestiais ou acumular coisas que são passageiras? Deus é que nos ordena trabalhar, irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que não quer trabalhar também não coma. Deus é contra essa imagem de vagabundo, de que quer receber as coisas sem trabalhar. Mas o trabalho não pode ser a prioridade da nossa vida. A nossa vida é para a glória de Deus. E até mesmo o trabalho que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. E se o trabalho que eu faço me impede de ter comunhão com Deus e com a igreja, não é para a glória de Deus. Você entende isso? Não, pastor, a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu tenho que sustentar a minha família. Você tem que sustentar a sua família. Mas se isso for feito à custa de obedecer ao Senhor, na comunhão que você deve ter com Ele e na comunhão que você deve ter com a igreja, você está enganado. Você não está trabalhando para a glória de Deus. Você pode estar ganhando rios de dinheiro como você nunca ganhou, mas você está distante da vontade de Deus. Você pensa nos sacrifícios que foram feitos? Nós vimos aqui alguns dos chamados do Senhor Jesus, né? Nos últimos dias, nós vimos o chamado de Pedro, Tiago e João, e nós vimos também o chamado de Levi ou de Mateus. Aqueles homens precisaram deixar tudo para trás para seguir Jesus. Irmãos, quando eu falo é tudo mesmo. Eles não sabiam onde iam dormir. Eles não sabiam para qual cidade iriam no outro dia. Eles não sabiam o que iam comer. Eles só sabiam que Jesus tinha chamado e que eles iriam cumprir o chamado. Quanto tempo nós temos investido naquilo que é prioritário? Irmãos, o tempo passa e passa rápido. Passa rápido. Às vezes nós acordamos de manhã e parece que quando a gente pisca o olho já está à noite. Quando eu chegar na presença do Senhor, aquele que me deu a vida, aquele que me deu o tempo, o que eu vou dizer para ele? Senhor, o problema foi que o Senhor me deu pouco tempo. A culpa é tua, Senhor, de ter feito só 24 horas por dia. A culpa é do Senhor, não é minha não. Não foram as minhas escolhas. Foi o Senhor que deu só 24 horas. Eu lhe garanto, se o dia fosse de 48 horas, você gastaria as 48 horas. O problema, irmãos, não está no que você faz. Está no porquê você faz. Nós precisamos ter essa concepção de que Jesus, depois de investir tempo de comunhão com Deus, Ele queria que os seus discípulos tivessem tempo de comunhão com Ele, para aprender com Ele. Escolhe um irmão e chega junto. Não tenha medo de ser tido como um carrapato, não. Suga dele tudo que você puder sugar. Percebeu que o irmão está precisando de auxílio, ao invés de lhe auxiliar, seja o auxílio. Nunca se perde a comunhão da igreja, irmãos. Se eu entendi que eu estou em uma situação mais favorável que o meu irmão, eu auxilio ele para chegar onde eu estou.
Se o irmão está numa situação mais favorável que eu, espiritualmente, ele vai me ajudar a chegar onde ele está. E assim nós vamos todos crescendo em unidade. Por isso eu preciso lembrar, eu não vou conseguir cumprir a missão externa sem antes me aproximar de verdade do Senhor Jesus Cristo. Então, a comunhão com Deus precede a missão. Terceira verdade, do versículo 14 até o 16. A pluralidade precede a unidade em Cristo e por Cristo. Olha o que é dito do versículo 14 até o versículo 16. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Esses foram aqui os que Jesus escolheu. Antes de tomar essa decisão, o que Jesus fez? Ele passou a noite em oração. Qual é o objetivo de quando nós vamos orar? Nós queremos que a vontade de quem seja feita? Certo. Vamos recapitular uma coisa aqui importante. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele sabia que ele teria que se sacrificar? Sabia disso? Sabia. Ele escolheu 12. Eu vou citar alguns aqui, mas começando pelo último. Lá no versículo 16 é dito: Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o... Jesus orou a noite inteira para escolher direito quem ele ia escolher. E ele escolhe Judas Iscariotes. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Ele seria traído, ele seria entregue, ele seria chicoteado e seria morto. Para que se cumprisse a vontade de Deus, o próprio Jesus disse: aquele ali precisa estar comigo, porque ele vai me trair. Tem noção disso? Jesus decidiu escolher aquilo que lhe traria mal. Porque aquilo era a vontade de Deus. Por que Jesus fez isso? Porque ele esteve em comunhão com Deus e ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Qual foi a última vez que você aceitou voluntariamente escolher aquilo que seria um sacrifício, mas que traria glória ao nome do Senhor? Talvez o sacrifício seja mudar de emprego. Talvez o sacrifício seja você fazer o bem por alguém que não faz nada ou faz o mal para você. As possibilidades são variadas, são muitas. Mas o nosso foco deve estar: eu estou fazendo para a glória de Deus? Jesus orou, escolheu os 12, e entre os 12 estava Judas Iscariotes. Me diga uma coisa, Jesus errou na escolha então? Não. Jesus acertou na escolha de Judas Iscariotes. Talvez, irmãos, a escolha certa que você precisa fazer inclua um sacrifício que você não quer passar, mas que seja necessário. Talvez você esteja protelando para tomar decisões que você sabe que são acertadas, mas que você não quer enfrentar o preço de tomá-las. Mas eu quero lhe incentivar. Se a decisão difícil que você tem para tomar trará mais glória ao nome do Senhor por você tomá-la, siga em frente. Faça a escolha certa. Sofra em prol do reino. Sofra pelo rei, para a glória dele. Mas não foi só Judas Iscariotes que foi escolhido. Quero citar mais alguns exemplos aqui. Primeiro, eu quero citar o exemplo de Simão Pedro. Simão Pedro era um pescador, um homem altamente inconstante, digamos assim, no começo do período onde ele esteve andando com o Senhor. Uma hora ele estava dizendo: Senhor, não lava os meus pés.
Outra hora ele estava dizendo, não, me lava todinho. Uma hora ele estava dizendo, eu vou andando pelas águas. Outra hora ele estava dizendo, vou afogar. Uma hora ele estava dizendo, eu morro contigo. Outra hora ele estava dizendo, não conheço. Mas Pedro foi escolhido pelo Senhor Jesus. Outro exemplo que nós vemos aqui, Mateus. Mateus, um publicano, um servidor concursado do Império Romano. Alguém mal visto pela sociedade, como um traidor da pátria, como um ladrão, usurpador do benefício ou do suor alheio. Aquele que todo judeu detestava, ao ponto de ele mesmo escrever em Mateus capítulo 18, que quando o irmão é retirado da igreja, da comunhão da igreja, ele deve ser considerado gentil e publicano. Já parou para pensar nisso? Que foi o publicano que escreveu isso? Será que ele tinha noção de como era ruim ser tratado daquela maneira? Tinha. Jesus escolheu então alguém que estava a serviço do Império Romano? Sim. Assim como ele escolheu também Simão o Zelote. E quem eram os zelotes? Eles eram um grupo paramilitar que planejavam um golpe contra o Império Romano. Os zelotes tramavam vencer o Império Romano por meio de guerra. Sabe o que os zelotes faziam? Eles matavam publicanos. Mateus o publicano, Simão o zelote. Jesus escolheu os dois. Gente diferente. Gente diferente. Olha aí para o seu lado. A fisionomia vai ser diferente. Mas saiba, não é só a fisionomia que é diferente, não. Os gostos são diferentes. O modo como pensa é diferente. Jesus chamou daquele que ia estar disposto a fazer o que era preciso ser feito, aquele que o trairia. Jesus chamou do publicano ao zelote. Talvez você esteja dizendo, não, Deus vai usar outras pessoas, mas Deus não vai me usar. Quem sou eu para ser usado por Deus? Você não é ninguém. Que bom que você sabe. Mateus não era ninguém. Pedro não era ninguém. Simão Zelote não era ninguém. O pastor Resve não é ninguém. Nós só somos ferramentas úteis quando servimos para o propósito da glória de Deus, irmãos. Sabe o que é interessante? O último apóstolo, aquele apóstolo que foi considerado como o apóstolo fora de tempo, Paulo, ele viveu a vida dedicando-se a ser um doutor da lei. Ele aprendeu aos pés do maior rabino, Gamaliel. Foi lá, se tornou um doutor da lei, um homem de grande influência, de grande poder, que podia dizer, mate aquele e era morto. Ele viveu tudo aquilo ali, sendo fervoroso no que fazia. E a Bíblia deixa claro que Paulo, antes da sua conversão, verdadeiramente acreditava que estava fazendo aquilo para a glória de Deus. Diferente da maior parte dos fariseus, Paulo não fazia pensando na glória sua. Paulo fazia para a glória de Deus, mas só que ele estava enganado. Ele pensava que o que ele fazia estava trazendo glória ao Senhor, quando na verdade ele estava cooperando contra o Senhor. Mas quando o Senhor foi lá e quebrantou a Paulo, quando ele esmiuça, quebranta aquele homem, aquela fera selvagem, que o Senhor Jesus Cristo diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu quero relembrá-los, que o aguilhão era aquele instrumento para domar touro bravo, uma lança com a ponta de ferro, que era espetada no touro para que ele fosse domado. Jesus diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, você vai se dobrar e vai fazer a minha vontade. E quando Paulo, ao avançar na sua carreira, ele olha para trás e ele diz, tudo aquilo que as pessoas supervalorizavam em mim,
eu considero tudo isso como esterco. Não vale de nada. O que verdadeiramente importa é o que o Senhor quer de mim, a glória dele. É o que verdadeiramente importa. E Deus humilhou a Paulo na sua capacidade também. Eu já expliquei para vocês que pelos registros tanto do livro de Atos como do livro de Gálatas, Paulo, após a sua conversão, ele não foi imediatamente usado como missionário e nem foi definido como apóstolo, não. Primeiro, quando ele foi salvo, quando ele estava lá em Damasco, ele foi levado para Jerusalém e quando ele chegou lá, todo mundo, ai que bênção, olha só quem está aqui com a gente agora. Paulo, best friend forever. Todo mundo morrendo de medo, ele está infiltrado, ele vai matar a gente, ninguém quis receber ele. Qual a consequência? Eles não quiseram ter comunhão com ele. Barnabé teve que intervir. Parou por aí? Não. Ele foi desprezado e passou mais de 10 anos na sua cidade natal, esquecido, sendo desprezado pelos fariseus e sendo desprezado também pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Fora os 3 anos que ele precisou passar no deserto da Arábia, sendo treinado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, cerca de 14 anos depois da conversão dele, é que ele foi começar o seu ministério. A igreja do Senhor Jesus Cristo, antes de se tornar unânime em pensamento, é uma igreja que é composta por gente diferente. Irmãos, entendam uma coisa, nós só temos que ser iguais naquilo que Deus diz que temos que ser iguais. Ah, eu não gosto daquela irmã não, porque ela usa muito cabelo colorido. Ah, eu não gosto daquele irmão não, porque o aparelho dele tem uma cor estranha assim. Ah, eu não gosto daquele irmão não, porque o modo como ele faz churrasco é diferente do meu. Ah, eu não gosto daquele irmão não, porque o time de futebol que ele torce é o maior rival do meu time. Eu estou falando coisas que são bobas e bestas, mas entenda uma coisa. Por diversas vezes, é esse tipo de postura que pode ser encontrado na igreja. Eu não faria assim. E quem disse que tu tem que fazer assim? E quem disse que todo mundo tem que fazer o que tu faz? A única coisa em que nós precisamos ser unânimes e fazermos iguais é aquilo que Deus diz que deve ser feito. Aquilo que Deus não nos manda fazermos iguais, irmãos, somos livres. Somos livres. Mas pastor, o senhor vai aceitar um surfista na sua igreja? O senhor não conhece esse tipo de gente não, pastor. Pastor. Hoje é engraçado, mas você sabia que durante muito tempo existia um preconceito de que crente não podia ser surfista, ou skatista, ou patinador? Quais são as coisas que você vai colocar que não foi Deus que colocou? Quais são? Eu quero que você olhe para esses homens que foram escolhidos aqui e você lembre disso. Eu quero que você pegue a imagem, principalmente de Mateus e de Simão Zelote. Jesus chamou arqui-inimigos para caminharem junto em prol do reino. Será que tu não pode amar mais o teu irmão do que tu ama, não? Cuidado. A marca distintiva dos crentes perante a sociedade é o amor que nós temos uns para com os outros. As pessoas devem olhar para nós e dizer: por que esse povo é tão diferente e tão unido? Porque o que nos une não são os nossos gostos. O que nos une é o senhorio do Senhor Jesus Cristo. O que nos une é a sua ordem. O que nos une é a sua vontade. Portanto, irmãos, antes de fazer qualquer tipo de julgamento de valor sobre o desejo ou a prática de determinado irmão, lembre-se de perguntar a si mesmo: eu tenho base bíblica para achar ruim o que o irmão está fazendo? Ou é apenas achismo?
Eu posso auxiliá-lo a adquirir um posicionamento mais favorável à vontade do Senhor? Ou apenas eu estou querendo que ele faça a minha vontade? Não, porque a nossa igreja só pode ter hino do cantor cristão. Não, a nossa igreja só pode ter música do Grupo Logos. Não, a nossa igreja só pode ter música do Projeto Sola. Irmãos, nós somos diferentes. E sabe quem fez a gente diferente? Deus fez a gente diferente. Deus fez a gente diferente. Mas nas nossas diferenças, nós faremos aquilo que Ele é glorificado. Então, que o nosso amor uns pelos outros esteja alicerçado em quem Cristo é e na vontade do Senhor. E na vontade do Senhor, não na sua vontade. Qualquer líder daquele tempo, ao escolher uma equipe para segui-lo, não faria o que Jesus fez. Ele procuraria todos aqueles que já pensavam do mesmo modo, que já agiam do mesmo modo, que já tinham os mesmos interesses. Mas não foi isso que o Senhor fez. Deus chamou gente plural, mas que estava disposta a segui-lo. E é isso que importa. Se você está disposto a seguir a Cristo, fique em paz. A comunhão acontecerá naturalmente. Mas se você viver uma vida querendo que a sua vontade seja feita e não a do Senhor, eu tenho um aviso para você. Você nunca vai se sentir bem em igreja nenhuma. Você vai chegar numa igreja, vai dizer: achei, essa é a igreja. Adivinha o que vai acontecer? Tu vai conhecer o pecado dos irmãos. Aí tu vai dizer: errei, não é essa a igreja. Aí tu vai sair daqui e vai dizer para outra igreja: achei, essa é a igreja. E depois tu vai conhecer os irmãos e vai dizer: me enganei de novo. Enquanto o seu alvo não for Cristo e a sua vontade, você ficará pulando de galho em galho sem nunca achar que pertence a um povo escolhido por Deus. Tanto Mateus quanto Simão Zelote tiveram que engolir o próprio orgulho e se submeter a Cristo para que eles pudessem trabalhar juntos. Caso contrário, isso seria impossível. Portanto, a pluralidade que nós vemos, ela precede essa unidade por e em Cristo. Por fim, versículos 17 até o 19. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procuravam tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Por fim, a pregação precede a cura da multidão. Entenda, muitas pessoas procuram a Deus por conta dos benefícios que Deus pode dar na sua vida. E Deus pode realmente trazer muitos benefícios para essa vida que nós vivemos aqui. Deus pode te dar realmente mais dinheiro. Deus realmente pode te dar mais saúde. Deus realmente pode te dar mais segurança. Deus realmente pode fazer com que você se torne uma pessoa mais importante. Mas se Deus não fizer nada disso, Deus continua sendo Deus. Portanto, o nosso motivo para buscá-lo não deve ser as coisas que Ele pode oferecer a mim. A primeira coisa que eu devo fazer quando eu buscar ao Senhor é ter em mente que eu preciso primariamente ouvi-lo, conhecê-lo, entender quem Ele é, entender qual a vontade dEle. Porque se você não fizer isso, no dia que Deus não te der aquilo que você tanto almeja ter, você vai dizer: eu acho que seguir a Cristo não foi uma boa ideia. Usando mais uma vez o exemplo do apóstolo Paulo, se Paulo não tivesse sido verdadeiramente convencido de que ele primeiro precisava ter a disponibilidade para aprender a ouvir o que Deus queria dele após a sua conversão, quando veio o espinho na carne e ele pediu para o Senhor que o tirasse e Deus não tirou, ele teria pulado fora.
Mas o que ele fez? Ele ouviu o que Deus estava falando para ele. E o que é que Deus estava falando para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, eu já fiz por você mais do que você merecia. Eu já te dei o que você não deveria receber. Portanto, aguenta o espinho na tua carne, porque a minha graça te basta. Se você vier buscando cura, se você vier buscando solução de problemas, e esse for o seu alvo para congregar numa igreja, para buscar a Deus, eu aconselho você, não perca o seu tempo. Mas se você verdadeiramente quer ter uma esperança real e viva, eu digo, creia em Cristo, arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Ele. Porque ainda que você não tenha saúde, ainda que você não tenha segurança, ainda que você não realize seus sonhos, você estará garantido eternamente na presença daquele que nunca mente, nunca falha, e que um dia tirará da sua vida a morte, tirará a dor, tirará o sofrimento, enxugará do teu rosto toda a lágrima. Mas esse dia ainda não é aqui. Esse dia ainda está por vir. Por isso é necessário crer e esperar. Um dia nós desfrutaremos da presença real, majestosa e gloriosa do nosso Deus. Mas enquanto esse dia não chega, a graça do Senhor nos basta. Saber quem Ele é, saber o que Ele quer e servi-lo será suficiente para nós. Algumas aplicações práticas do que nós escutamos hoje. Primeiro, ore pedindo para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Segundo, antes de querer a missão, conheça o Deus da missão. Terceiro, Deus usou homens comuns e Deus pode usar você também. Quarto, ouça ao Senhor antes de querer ser ouvido por Ele. Amém? Nos usa, Pai. Nós somos teus escravos. A vontade que tem que ser cumprida não é a nossa, é a tua. Mas nós só temos prazer em cumprir a tua vontade quando nós verdadeiramente nos dispusemos a conhecer-te melhor. Nos colocamos à tua disposição para que a tua vontade seja feita e não a nossa. Pai, quebranta o nosso ego, quebranta o nosso orgulho. Nos ajuda a deixarmos as diferenças de lado para que o teu reino avance. Que nós sejamos que nós sejamos unânimes naquilo que o Senhor diz que nós devemos ser e unânimes. Pai, que a nossa vida seja pautada pela Tua palavra e não pelo que nós achamos. Nos ajuda a ter mais comunhão contigo. Nos ajuda a tomarmos decisões mediante a oração, mediante a busca incessante pela Tua vontade e a Tua glória. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.